Você já se perguntou o que separa investidores comuns de verdadeiras lendas do mercado? No mundo dos investimentos, poucos nomes brilham por décadas. Não só pelos lucros impressionantes, mas pela genialidade de como esses investidores enfrentam as crises. Bem-vindos ao Portfólios Lendários, uma série de 6 vídeos onde vamos entender como os maiores gestores e investidores do mundo aplicam os seus recursos. Eu sou o Pedro Luiz Esquezaro, sou investidor há mais de 10 anos e estou aqui para te guiar nessa jornada. Você quer dominar o mercado como os gigantes? Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e me siga também lá no Instagram. No último vídeo nós vamos reunir toda essa sabedoria e você vai aprender como aplicá-la no seu próprio portfólio, transformando o seu portfólio em algo digno de um fundo de hedge. Antes de Warren Buffett se tornar o mártir do mercado financeiro, um homem já estava reescrevendo a história em Wall Street. E o nome dele era Benjamin Graham, o pai do Value Investing. Imagine um cenário, a Grande Depressão, os investidores perdendo tudo e apenas um homem se destacando. Enquanto todo mundo entrava em pânico, Benjamin Graham via oportunidades. Ele não só sobreviveu à crise, mas transformou para sempre a forma como enxergamos os investimentos em ações. Graham é autor de 2 livros que são considerados a bíblia dos investidores: o Security Analysis, lançado em 34, e o Investidor Inteligente, de 49. Esses livros não são apenas leituras obrigatórias, eles são manuais práticos que ensinaram gerações a investir com lógica e não com emoção. E quem foi o aluno de Graham? O próprio Warren Buffett, que chamou O Investidor Inteligente de o melhor livro sobre investimentos já escrito. Para Graham, investir não era apenas apostar na bolsa como se fosse um cassino. Ele via ações como pedaços de negócios reais, empresas com máquinas, funcionários, lucros e dívidas. Sua filosofia era simples, mas poderosa: compre ativos por menos do que eles realmente valem. Essa ideia, chamada de Value Investing, é o coração da sua estratégia. Mas como que Graham colocava a sua estratégia em prática? Ele tinha simplesmente 4 pilares. Graham acreditava que toda empresa teria um valor real, calculado com base em seus lucros, ativos e crescimentos futuros. Se o preço da ação da bolsa estava muito abaixo desse valor intrínseco, é hora de comprar. Por exemplo, ele buscava empresas com preço por ação menor que o valor de seus ativos líquidos, como comprar uma casa por menos que o terreno vale. Ele também usava a margem de segurança. Esse é o segredo de Graham para minimizar os riscos. Ele só comprava ações com um desconto tão grande que mesmo se algo desse errado, as perdas seriam muito pequenas. Graham também era obcecado por números. Ele analisava balanços financeiros, fluxo de caixa, dívidas e lucros para entender a saúde real da empresa. Nada de dicas quentes ou modinhas do mercado. Graham era adepto também à diversificação prudente. Ele sabia que até os melhores investidores erravam. Por isso, recomendava diversificar o risco, investindo em várias empresas sólidas. Ele sugeria um portfólio balanceado com cerca de 50% em ações e 50% em títulos, que seriam os bonds, ajustando a proporção conforme o mercado ficava mais caro ou mais barato. Um exemplo clássico foi na Grande Depressão de 29. Graham comprou empresas sólidas por centavos. Uma delas foi a Northern Pipeline, negociada a um preço tão baixo que valia menos que o dinheiro que a empresa tinha no caixa. Resultado? Lucros enormes quando o mercado se recuperou. Para Graham, o investidor inteligente não tenta prever o futuro. Isso é para especuladores. Ele se protege da incerteza com disciplina, análise rigorosa e preços baratos. Graham não só criou a teoria, mas também colocou ela em prática. Sua empresa de investimentos, a Graham Newman Corporation, gerou retornos médios de 17% ao ano entre 36 e 56. Isso em uma época sem computadores ou internet para analisar os dados. E quando falamos de lendas dos investimentos, um nome brilha acima de todos, o do Warren Buffett. Sob o comando da Berkshire Hathaway, sua holding de investimentos, Buffett transformou um investimento inicial de $10 mil em 65 em mais de 800 mil até 2025, um retorno anual composto de cerca de 20%, quase o dobro do mercado. Mas como ele faz isso? A simplicidade que funciona. Buffett é um mestre em simplificar o complexo. Para investidores comuns, ele recomenda uma estratégia tão direta que até parece boa demais para ser verdade. Ele disse uma vez:
Para minha esposa, deixarei 90% do patrimônio em um fundo de índice do S&P 500 e 10% em títulos do Tesouro de curto prazo. E por que isso funciona? Porque o mercado cresce no longo prazo. Desde 28, o S&P 500, que representava as 500 maiores empresas americanas, entregou um retorno médio de cerca de 10% ao ano, mesmo com crises como a de 2008 ou a pandemia de 2020. Bater o mercado é caro e arriscado. Estudos mostram que mais de 80% dos gestores profissionais não conseguem superar o S&P 500 no longo prazo, especialmente após taxas e custos. Os 10% em títulos do Tesouro oferecem segurança e dinheiro disponível para emergências ou oportunidades, como comprar ações em um momento de pânico de mercado. E essa abordagem é muito boa para quem não quer ficar grudado nas telas vendo as cotações das ações. É ter disciplina e paciência. Mas Buffett não investe em qualquer empresa. Ele escolhe negócios excepcionais e previsíveis e que tenha o famoso moat, que seria uma fortaleza que protege o castelo da concorrência. Como, por exemplo, ele tinha quase 50% da carteira em ações da Apple. Buffett adora a Apple por sua marca poderosa, ecossistema fechado e capacidade de gerar lucros. E um investimento de décadas também seria a Coca-Cola, com dividendos constantes e uma marca global imbatível. Buffett gosta também da American Express, que é uma empresa com um moat claro no setor financeiro, e o Bank of America, um pilar do sistema financeiro americano com lucros sólidos e exposição à economia dos Estados Unidos. E qual seria o segredo de Warren Buffett? Ele raramente vende as suas ações. Ele aprendeu com Graham a focar no valor intrínseco, mas adicionou sua própria visão, investir em empresas que ele entende, com gestão confiável e vantagens competitivas duradouras. Se Benjamin Graham era o cérebro e Warren Buffett era o coração do Value Investing, Peter Lynch era o instinto. Entre 77 e 90, como gestor do Fidelity Magellan Fund, Lynch fez história. Ele multiplicou o patrimônio do fundo por incríveis 28 vezes, entregando um retorno médio de 29% ao ano durante 13 anos. Isso significa que um investimento de $10 mil em 77 virou mais de 280 mil até 1990. Peter Lynch também tinha suas características, que são crescimento a um preço razoável. Diferente de Buffett, que foca em empresas maduras com moats duradouros, Lynch caçava empresas com alto potencial de crescimento, mas negociadas a preços que não fossem absurdos. Ele acreditava que o investidor comum tem uma vantagem sobre os analistas de Wall Street. Mas por que isso? Porque o investidor comum está no mundo real, vendo o que as pessoas compram, quais lojas estão lotadas e quais produtos viram febre. Como ele diz, se você vai num shopping, em algum lugar e vê a loja lotada, você está analisando o que as pessoas falam, talvez seja uma oportunidade. Um exemplo clássico seria a empresa Taco Bell. Nos anos 80, depois de perceber que suas lojas estavam sempre cheias, ele não precisava de relatórios complicados. Ele viu o sucesso com os próprios olhos. Resultado, a ação disparou e o seu fundo lucrou muito. Lynch queria empresas que aumentassem seus lucros ano após ano, mesmo que fossem pequenas ou desconhecidas. Ele amava as chamadas 10 baggers, ações que multiplicavam o investimento por 10. Ele também gostava que as ações teriam um preço razoável. Ele evitava empresas supervalorizadas. Um indicador que Lynch usava era o PEG Ratio, preço dividido por lucro dividido pela taxa de crescimento. PEG abaixo de 1 sugeria que a ação estava barata em relação ao seu potencial. Empresas com dívidas controladas tinham menos risco de quebrar em crises, o que dava a Lynch também confiança para segurar as ações por anos. E, obviamente, uma boa gestão e um modelo de negócio claro. Um caso famoso foi o seu investimento na Hanes, uma marca de roupas íntimas. Lynch notou que a empresa estava lançando um novo produto, o Legs, vendido em embalagens inovadoras nos supermercados. Ele testou o produto, viu sucesso nas lojas e investiu. O resultado? Outro team bagger para o seu portfólio. Diferente do que muitos pensam, o Peter Lynch não gostava muito de diversificar o seu portfólio. Ele dizia: diversificação demais é como um diurético para o portfólio, você dilui os retornos. Mas no auge do Magellan Fund, chegou a ter mais de 1.400 ações, mas isso era uma exceção porque ele geria bilhões. Para investidores comuns, Lynch recomendava um portfólio focado com 10 a 20 ações bem selecionadas, escolhidas com base em fundamentos sólidos e uma assimetria
boa. Se Warren Buffett era o piloto da Berkshire Hathaway, Charlie Munger era o navegador. Enquanto Buffett trouxe a disciplina do value investing, Munger trouxe a visão estratégica, a profundidade intelectual e uma franqueza que faz dele uma lenda. Ele acreditava em apostas concentradas, feitas com convicção quando as probabilidades estão a seu favor. Como ele dizia, espere o pitch certo, quando vier, aposte alto. Essa metáfora vem do beisebol. Assim como o jogador espera a bola perfeita para rebater, Munger esperava oportunidades raras. E quando ele encontrava essa oportunidade rara, ele investia sem erro. Aqui são os pilares que definem seus estilos: modelos mentais e multidisciplinariedade. Munger é famoso por sua abordagem intelectual. Ele acredita que para entender negócios você precisa pensar como um psicólogo, economista, engenheiro e um historiador, tudo ao mesmo tempo. Ele usava modelos mentais, ou seja, ferramentas de pensamento de várias disciplinas para avaliar empresas. Munger dizia também que o segredo do sucesso não é ser o mais esperto, mas evitar erros idiotas. Isso significa que fugir de empresas com dívidas altas, gestões ruins ou negócios frágeis. Como ele coloca, é mais fácil ficar fora do problema do que sair dele. O portfólio ideal de Munger também não é muito concentrado, ele gosta de apostas certeiras. Apenas 4 ou 5 grandes ideias. Ele busca empresas excepcionais, com lideranças competentes, gestores que pensam como donos, vantagem estrutural, negócios com moats que geram lucros por décadas e margem de segurança. Um dos exemplos clássicos foi, nos anos 2000, a aposta da Berkshire na Costco, uma empresa com um modelo de negócio simples, clientes fiéis e margens consistentes. Munger viu o moat no sistema de assinaturas e na eficiência operacional, e a posição trouxe retornos sólidos por anos. Munger também era conhecido por não ter muitas papas na língua. Ele dizia que a maioria dos investidores não aguentariam ver suas ações caindo 50%, o que é uma verdade. Investir com convicção exige coragem para segurar suas apostas durante crises, como em 2008, quando a Berkshire manteve suas posições enquanto outros vendiam em pânico. Munger também alertava contra a ganância. Não tente ficar rico rápido, fique rico devagar e com segurança. Então esse foi o primeiro episódio de Portfólios Lendários. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e nos vemos no segundo episódio.